Olá, meus amigos, que Deus, na pessoa do Espírito Santo, venha guiá-los, orientá-los, abrir o entendimento para que vocês possam viver aquilo que Deus quer que vocês vivam, o melhor. Deus, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, veio ao mundo para que nós tivéssemos vida e vida com abundância. E essa vida abundante não começa do lado de fora da gente. Essa vida abundante começa a partir de dentro de nós. É isso mesmo. Quando o Espírito Santo faz morada em nós, dentro de nós, então a vida abundante tem início. Quando ele está dentro de nós, então essa vida abundante vai se exteriorizar. Então nós vamos viver a vida abundante que Deus prometeu para nós. É claro que essa vida abundante não está restrita a este mundo, porque esse mundo não tem nada para oferecer para a gente. Só tem o quê? Dor, tristeza, toda sorte de males, não é verdade? Invejas, maldições, tudo que não presta, o mundo tem a oferecer para nós. Mas quem é dirigido pelo Espírito Santo sabe separar o reino deste mundo do reino de Deus. Sabe o que significa viver no reino de Deus. Quando Jesus disse para o povo, é chegado até vós o reino de Deus, quer dizer, a opção para aquele povo começar a viver uma vida de acordo com a vontade de Deus. Isso não é religião, isso não é filosofia, isso é o que Deus oferece para nós. O mundo oferece a glória do mundo, que é uma porcaria, é lixo, é estrume, são fezes, mas o Espírito Santo vem e oferece uma vida digna, abundante, dentro de nós, dentro de você. E ela começa com paz. Você tem paz consigo mesmo, sobretudo com Deus. Você vive em paz consigo mesmo e com Deus. E quando você vive nessa paz, então você tem cabeça para raciocinar, para pensar, para decidir o que você quer fazer da sua vida. E o Espírito Santo é o guia que faz a gente entender o que é melhor para nossas vidas. Muito bem, nós falamos sobre o batismo de fogo. Eu fiquei de falar sobre esse assunto hoje. O batismo de fogo. João Batista disse as seguintes palavras: e eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Então, o batismo com água é para o arrependimento. O arrependimento. Então, quando uma pessoa é batizada nas águas, é de se esperar que ela tenha se arrependido sinceramente da sua vida errada, dos seus pecados, enfim. Ela tenha se arrependido e se voltado para Deus, para o nosso Senhor Jesus Cristo, o Salvador. Aí sim, ela tem o direito de receber o batismo com o Espírito Santo e com fogo. É o que ele diz aqui. Eu batizo com água,
Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O batismo que Jesus nos dá, que Jesus faz, é com o Espírito Santo e com fogo. Os discípulos de Jesus batizavam com água para o arrependimento, mas o próprio Senhor Jesus batiza com o Espírito Santo e com fogo. Quando a pessoa é batizada com o Espírito Santo, ela está apta para ser batizada com fogo. E tem que ser batizada com fogo. Por que a pessoa tem que ser batizada com fogo? A pessoa tem que ser batizada com fogo para que ela seja experiente, para que ela venha conhecer a si mesma e ser forte quando tiver que enfrentar o inferno. Não se esqueça que a nossa luta não é contra carne nem sangue, não é contra as pessoas, não é contra as religiões ou as filosofias. A nossa luta é espiritual, é contra as hostes espirituais do inferno. Então, para que nós tenhamos condições de enfrentar as hostes do inferno, nós temos que ser experimentados com o fogo, o batismo de fogo, que faz a gente ser forte, faz a gente ser experiente, faz a gente ser perseverante, faz a gente ter paciência para vencer o nosso inimigo. Então, é Jesus quem batiza com fogo, com o Espírito Santo e em seguida com fogo, que foi o que aconteceu com ele. Diz o texto sagrado que Jesus foi guiado pelo Espírito Santo, aliás, impelido pelo Espírito Santo para o deserto. Lá em Marcos capítulo 1, versículo 12, diz que logo após Jesus ter sido batizado nas águas por João Batista, logo o Espírito Santo o impeliu, o levou, o guiou, o conduziu para o deserto. Jesus sabia de antemão que ele iria passar pelo batismo de fogo. O que ele fez? Ele entrou em jejum imediatamente. Logo após o batismo nas águas, ele recebeu o batismo com o Espírito Santo que veio do céu, como uma pomba. Então, o Pai veio sobre ele, na pessoa do Espírito Santo, e ele foi cheio do Espírito Santo. E o Espírito Santo imediatamente o impeliu, o levou para o deserto para passar pelo batismo de fogo. Então, Deus, amiga e amigo, Deus, para usar uma pessoa como serva dele, ele prepara essa pessoa não apenas com o seu Santo Espírito, mas também o crivo do fogo, o batismo com fogo. Foi o que Jesus fez. Ele foi batizado por João Batista e recebeu o Espírito Santo, batizado com o Espírito Santo. E o Espírito Santo o impeliu para o deserto
para o batismo de fogo. O que aconteceu com Jesus, o protocolo, os passos que aconteceram com Jesus, acontece conosco, porque somos os seus seguidores, somos os seus servos. Então, ele quer que nós venhamos dar continuidade à sua obra aqui no mundo. Então, ele nos prepara com o Espírito Santo, a direção do Espírito Santo, e com o crivo do fogo, o batismo de fogo, que é ser, digamos assim, forjado no crivo do ferro, do fogo, da chama, para que nós possamos enfrentar o inferno que esse mundo está, para que nós venhamos vencer o inferno deste mundo. Então, às vezes a pessoa diz assim, mas o bispo, eu preciso ser batizado com fogo. Eu já fui batizado com o Espírito Santo. Se você foi batizado com o Espírito Santo, com certeza você já deve ter passado pelo batismo de fogo. Se não passou pelo batismo de fogo, então há de se desconfiar, suspeitar a respeito do seu batismo. Porque o batismo com o Espírito Santo é seguido pelo batismo com fogo, que aconteceu com Jesus. E tudo que aconteceu com Jesus acontece com os seus discípulos. Lembra que Jesus falou assim? Falou, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, assim como eu tomei a minha cruz, tome a sua cruz e siga-me. Então, para você seguir Jesus, você tem que ter o batismo com o arrependimento, o batismo do arrependimento, o batismo nas águas para o arrependimento. Jesus não precisou se arrepender, por quê? Porque ele era sem pecado. Mas ele disse para João Batista, olha, vamos cumprir a lei, a palavra. E ele também se sujeitou ao batismo nas águas. Veja a humildade de nosso Senhor. Ele se sujeitou a ser batizado por João Batista, um homem. E João Batista veio antes dele justamente para preparar o caminho para Jesus. E Jesus se submeteu ao batismo nas águas. Logo em seguida, Jesus, recebeu o Espírito Santo. Foi consagrado, ungido com o Espírito Santo. E em seguida, o próprio Espírito Santo o levou para o deserto para ser batizado com fogo. E isso tem que acontecer com todos nós. Aconteceu comigo e aconteceu com os meus colegas e tem que acontecer com todos. Quando não acontece o batismo de fogo, eu suspeito que aquela criatura ainda não foi batizada com o Espírito Santo. É claro, quando a pessoa é batizada com o Espírito Santo, por exemplo, ela foi batizada com o Espírito Santo hoje, foi batizada hoje, então ela pode aguardar que venha aí o batismo de fogo. Mas, se ela já foi batizada com o Espírito Santo há tempos atrás, dias, ou meses, ou anos atrás, ela obrigatoriamente já passou pelo batismo de fogo. E para que ela pudesse suportar o batismo de fogo, ela precisou do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo. Então, não tenha dúvida, minha amiga e meu amigo. O batismo com o Espírito Santo nos prepara para sermos batizados com o fogo. O que é o fogo? O fogo são as tribulações, as lutas. Você vai enfrentar pessoas que amam você, que amavam você com todas as suas forças, enquanto você era incrédulo. Mas quando você recebeu
você foi batizado nas águas e valeu o seu batismo, você recebe o Espírito Santo em seguida, o batismo com o Espírito Santo que Jesus lhe dá, e logo após vem o batismo de fogo. E o batismo de fogo é justamente as injustiças, os problemas espirituais, os problemas que fazem a pessoa ser exprimida, moída nos seus sentimentos, nas suas vontades. Se ela é batizada com o Espírito Santo, ela vai suportar o batismo de fogo. Se ela não é batizada com o Espírito Santo, ela não vai resistir o batismo de fogo. Aliás, o batismo de fogo só vem depois do batismo com o Espírito Santo. Essa é a realidade. Primeiro o batismo com o Espírito Santo. Quando a pessoa é batizada com o Espírito Santo, ela tem suporte, ela tem condições, está bem fundamentada para suportar as tribulações, as lutas, perseguições, as injustiças por parte das pessoas que ela mais ama. Ela vai ser injustiçada, ela vai ser perseguida, ela vai ser caluniada, ela vai ser perseguida cruelmente. Jesus promete isso. Jesus falou isso para os seus discípulos. Bem-aventurados sois quando vos perseguirem e odiarem e disserem todo mal contra vós outros. Regozijai-vos e exultai. Quer dizer, no batismo de fogo, você tem que regozijar e exultar, porque você é uma pessoa escolhida por Deus. E você é batizado com fogo para você ser preparada para enfrentar o mundo espiritual, o mundo do inferno em que se vive esse mundo. Então, quando você vê uma pessoa, por exemplo, que teve o gozo, a alegria de receber o Espírito Santo, você vai conversar com ela, ela vai dizer o que aconteceu depois do batismo com o Espírito Santo. Ela foi muito alegre, feliz, radiante, cheia de paz, e foi contando para todo mundo, olha, eu recebi o Espírito Santo, mas as pessoas nem sabem o que é Espírito Santo, nem ouviram falar do que é Espírito Santo. Então as pessoas vão achar que ela está louca, que ela ficou fanática, que ela se perdeu, e vai começar a cochichar contra ela. E ela vai ser excluída do seu círculo de amizade. Ela vai ser excluída do seu círculo familiar, do seu círculo familiar. De repente, o pai, a mãe, são os primeiros contra a sua fé. Os filhos, as pessoas mais chegadas, o marido, a esposa. Então, começam a perseguir aquela criatura que foi cheia do Espírito Santo, porque agora ela está sendo provada pelo fogo. Deus, minha amiga e meu amigo, Deus prepara os seus servos para enfrentar o mundo. Eu tive o batismo de fogo. Nós tivemos esse batismo de fogo. E às vezes o batismo de fogo é demorado, é um fogo atrás do outro, dependendo do grau, do uso que Deus vai fazer de você como servo, então você vai ser mais provada ou menos provada. Quanto mais o fogo, passarmos pelo fogo, mais, isso é sinal de que mais seremos usados lá na frente por Deus. Quanto menos o fogo, menos usado por Deus. É assim que eu creio assim. Então você verifica
na própria história do Senhor Jesus, a vida de Jesus. Jesus, ele foi batizado com o Espírito Santo, batizado nas águas primeiro, depois batizado com o Espírito Santo e, em seguida, batizado com fogo. E o batismo de fogo de Jesus durou todo o seu ministério, 3 anos e meio de ministério, 3 anos e meio de fogo. É isso aí, minha amiga, meu amigo. Os apóstolos, os profetas, aqueles homens de Deus, heróis da fé do passado, todos passaram pelo crivo do batismo de fogo. Não há como você fugir do batismo de fogo. Não há. Você vai ter que aguentar. Mas vai aguentar por quê? Porque o Espírito Santo está com você. Se por acaso você não aguentar e fugir, então você desertou. E o desertor não permanece. Porque Deus, na verdade, ele não quer que nós sejamos batizados com fogo apenas para servi-lo, mas para que nós venhamos conservar a nossa salvação eterna. Porque muitos começam bem, mas no devido percurso acaba desistindo. Por quê? Porque o fogo é quente, é muito quente, é ardente. E a pessoa que na realidade não foi batizada com o Espírito Santo, é o que eu penso, é o que eu creio, ela então desiste. Desiste por quê? Porque não foi batizada com o Espírito Santo. Porque quando a pessoa recebe o Espírito Santo, ela recebe condições, capacidade para ser batizada com fogo e permanecer até o fim. Leia a Bíblia e você vai ver que Deus fez isso com todos os seus servos. Não houve um servo de Deus que tivesse vivido numa boa. Não houve uma. Não, viveu no deserto. Viveu e vive no deserto. Incompreendido, caluniado, perseguido, difamado, odiado. O mundo odeia esse tipo de gente. E quando eu digo mundo, as pessoas os entes mais queridos, as pessoas amigas, etc., acabam virando as costas e promovendo perseguição contra a pessoa que é de Deus. É isso aí, minha amiga e meu amigo. Entendeu? Você entendeu o que significa? Qual é o protocolo? O protocolo que todos os cristãos, todos, sem exceção, a partir do próprio Senhor Jesus, têm que passar para servir a Deus, para manterem a sua vida íntegra. Jesus chegou o momento mais cruciante, quando lá no jardim do Getsêmani, ele chegou ao ponto de pedir ao Pai 3 vezes. Ele implorou, ele clamou ao Pai 3 vezes, dizendo: Pai, passe de mim este cálice, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. Então, amiga e amigo, naquele momento, Jesus chegou no ápice, no limite da depressão. A depressão. Ao ponto dele chegar e dizer: a minha alma está profundamente triste até a morte. Não pelas dores que ele iria sofrer com os cravos, os pregos nas mãos e nos pés. Não. Nem pela coroa de espinho que
foi colocada na sua cabeça. Não. As dores foram cruéis, mas a maior dor, a dor mais cruel que Jesus sentiu foi a dor de carregar todos os pecados meus, seus e de todos aqueles que estão no mundo. Ele carregou os pecados de todo ser humano. Ele concentrou no seu corpo o pecado ou os pecados de todas as pessoas do mundo inteiro, tanto as passadas, presentes, como as futuras. Então essa foi a maior agonia de nosso Senhor. O pecado de uma pessoa, se fosse só o meu pecado, ele iria dizer: ó Pai, tem misericórdia de mim. Passe de mim este cálice, contudo não se faça a tua vontade. Agora imagine o pecado multiplicado por bilhões e bilhões de pessoas. Mas ele suportou tudo isso por quê? Porque Deus era com ele. Ele foi preparado, forjado com o batismo de fogo. E quem quiser ser salvo, preste atenção, você quer salvar, você quer ter a sua alma salva, você tem que passar pelo crivo do fogo, o batismo de fogo, e permanecer. Porque se não permanecer, é porque o Espírito Santo não está com você. Ele te dá condições para você permanecer. Mas se você nega a sua fé, então mostra que você não foi livre, não foi liberta da mentira que você vivia. Então, amiga e amigo, batismo nas águas. O batismo nas águas para o arrependimento. E arrependimento não é simplesmente um remorso, um sentimento. Não, arrependimento é uma atitude. Você está indo para o norte, se arrependeu, então você dá uma guinada de 180 graus e vai para o sul. É isso que é arrependimento. É isso que é arrependimento. Atitude. Então, quando a pessoa toma a atitude de arrepender-se do seu pecado, de sua vida errada, ela realmente considera: não, eu sou um miserável, um desgraçado pecador, tem misericórdia de mim. Aí sim, aí ela aceita Jesus e vai logo para o batismo nas águas. O batismo nas águas, então, vem e faz sepultar aquela criatura que era pecaminosa. E quando ela sobe das águas, ela é ressuscitada para viver uma vida nova no reino de Deus. Aí sim, uma vez lavada no sangue do Senhor Jesus, então o Espírito Santo vem e vai guiar a sua mente, seu coração, sua vida, para que ela venha então receber o batismo de fogo. Batismo nas águas, batismo com o Espírito Santo e batismo de fogo, ou com fogo, melhor dizendo. E quem batiza com o Espírito Santo e batiza com o fogo é o próprio Senhor Jesus, que deu a vida por nós. Aleluia, graças a Deus. Deus abençoe a todos vocês. Amanhã estaremos falando mais a respeito disso e tentando tirar todas as dúvidas que por acaso você tiver, tá bom? Deus abençoe e tenha um excelente dia, o domingo especial. Graças a Deus. Amém.